Em vez de explorar e contratar um hacker para explorar aquela vulnerabilidade, eles falam, puta, é muito mais fácil eu pagar 100 mil para a pessoa que ganha 10 mil, para ela me dar uma informação, ou me passar o login e senha dela e fingir que foi vazado. Redcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Para quem não me conhece, prazer, Eduardo Lopes, CEO aqui na Red Belt Security. E hoje falaremos sobre o tema vazamento de informações, como lidar com ameaças internas e outros riscos. Nada de um assunto melhor do que momentos que estamos vivendo, dia após dia, né? Seja vazamento de informação, ferramentas, tecnologias, terceiros que nós atuamos, onde nós estamos debatendo bastante como mapear ou talvez como controlar esses riscos, né? E a bagunça no mercado é gigante. E, como sempre, para falar desse assunto aqui com a gente, convidados de altíssimo nível, amigos antigos, né? Amigos de longa data, inclusive um aqui, né? A gente estava tentando relembrar, participou da gravação do 6º episódio, quando nós iniciamos, isso lá em 2018, 2019. Então, vamos ter bastante coisa para discutir. Aqui ao meu lado, Marco Túlio Moraes, gerente de segurança da informação na Cosan. Túlio, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o convite. E tenho certeza que será um bate-papo muito legal. Muito bom. Obrigado pelo convite. E Gabriel Losky, Head de Security by Design e Segurança Digital no Banco BV. Boa, obrigado pelo convite aí. E vamos bater um papo, vai ser muito bom. Muito tempo juntos já, né? Nossa, faz tempo, tô enjoado já. Tá enjoado, já foi bom. E aqui também, claro, Leonel Porto Conte. Isso aí, Edu. Grande amigo também. Bora. Eu pedi pra você falar hoje também bastante, né? Colocar você na fogueira. Falar, fica tranquilo. Né? O negócio vai. Mudar um pouquinho, gente. Quando a gente fala sempre, né? Parece que é uma coisa muito repetitiva. Ah, mas quem que é quem? Hoje eu vou mudar. Túlio, eu gostaria que você falasse rapidamente para o pessoal te conhecer, falar um pouquinho da sua história, de onde você veio, o que você faz hoje, e para entenderem o tamanho da responsabilidade. Legal. De novo, obrigado, Edu, pelo convite, né? Me chamo aí Marco Túlio, cheguei em São Paulo em 2011, aí com a minha esposa, né, pela namorada, casados aí, temos 2 filhos, né? E aí a gente veio para construir a vida e carreira aqui, né, aqui em São Paulo. Somos de Belém, então estamos aqui. Passei pelo mercado financeiro, por empresas de dados, corporações, startups também, acho que deu um mix bem legal ali na carreira, e hoje estou como responsável ali pela segurança da Cosan, né, estou como head de SI na Cosan, com um papel muito ali de estratégia, definição de políticas, né, de oversight dos negócios, né, então a gente tem um grupo muito diverso de muitas indústrias, né, com BISOs e CIOs, né, então a gente está num papel ali agora de dar uma roupagem de guidance, de oversight ali para garantir que todos os negócios estão cuidando bem ali da segurança da informação E atender pela cidade, né? o grupo inteiro, né? Basicamente o grupo O inteiro. grupo inteiro. Cada um com seus BISOs, né? Sim, fiquei 1 ano e meio ali na Raiz, a gente tem um centro de defesa cibernética, então 1 ano e meio ali na operação, cuidando ali das empresas do grupo, né, e agora com esse papel menos operacional e mais de governança, né, de estratégia ali. E de novo, obrigado pelo convite. Que isso, um prazer tê-lo aqui. Também conheço o Marco Túlio já tem alguns anos, né? Uns bons anos. Nós já trabalhamos no nível de parceria, né? De cliente, fornecedor e tudo mais. E, gente, tem um episódio que só estava aqui lembrando que nós falamos especificamente, né? Quando ele falou sobre BISOs, às vezes vocês não estão acostumados com o termo. Então teve um episódio, não vou lembrar o número aqui agora, depois a gente coloca ali, sobre... É muito legal, fala que vai colocar ali, vai colocar no negócio embaixo, né? Vou colocar aqui assim, chega lá não tem nada, parecia o bobo aqui. Mencionando qual que é o número desse episódio, que a gente explica bem o papel de um BISO, que, né, acho que é muito mais entender a necessidade do negócio e traduzir isso para todo o time, para todo o restante. E foi da Vivo e da Natura. BISO da Vivo e da Natura. Ah, é? É. Esse aí fala um Eu pouquinho eu lembro porque eu tava nesse episódio. Mas só não sei o número. Maravilha. Losky, fala um pouquinho também. Legal. Primeiro agradecer aqui, Túlio, você, né, o Léo, de estar aqui. Acho que é a terceira vez que estou participando.
É uma Sim. celebridade, né? Você sabe, no Não. LinkedIn. Que celebridade. 15 mil seguidores, Sim, sim. posta uma coisa lá, dá 10 mil compartilhamentos, aquela coisa. Tá exagerando. Eu acho que, pegando esse gancho, a gente, como profissional de segurança, né, de tecnologia, eu acho que compartilhar conhecimento nunca é demais, né. Inclusive a gente tá fazendo isso hoje, né. A gente tem que sempre compartilhar como a gente pode, seja dentro do time, seja nas redes, compartilhar e gerar engajamento, que as pessoas estejam por dentro das notícias, né. É o que eu busco aí como uma meta e um entusiasta desse ramo, né, de cibersegurança. Então, é contribuindo com esse pedacinho de informações e novidades. Mas, bem, falando sobre mim, eu tenho aí 20 anos de mercado, vim de tecnologia, era desenvolvedor, depois líder de equipes, de projetos, e fui convidado aí no passado pelo Madureira aí, a criar a área de desenvolvimento seguro, a área de arquitetura de segurança, entre outras áreas de security by design e segurança digital, como AppSec, DevSecOps, gestão de vulnerabilidade, segurança ofensiva. Então hoje eu estou no Banco BV, atuando nessa estrutura, já apoiei ali também time de gestão de acesso há algum tempo, e é muito bom, acho que é gostoso você viver e ver isso evoluindo, né. A gente trouxe lá desde 2018 que não tinha nada, o banco ainda era bem embrionário nesse termo de security by design, de SOC, e a gente conseguir evoluir, implantar isso e ver hoje a qualidade, né, e a referência nesses aspectos é muito positivo. A evolução de maturidade é absurda, né? Na hora que a gente conhecia lá atrás o que tá se tornando, o que já se tornou, o que vai se tornar, o negócio E é é bonito de e é muito vivo isso, né, quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente vai falar um pouquinho do assunto hoje, mas, o quanto não para, né, todo dia tá nascendo uma coisa nova, uma exploração nova, e como que você seja, preventivo a isso, né. Então, é um tema que eu gosto muito, que eu me aprofundo, não que eu deixo os demais ali como, evoluir em SOC, em CTI, em aprender essas coisas também é importante, mas evoluir muito aí em security by design, eu acho que é a chave, e a cultura é a chave de prevenir o risco. demais. Leonel, conta um pouquinho sobre você. Caramba, Dê. Eu achei que você ia passar. Não, não ia deixar não. Tá bom. E também explica, né, porque além de eu ter te extorquido, Sim. ameaçado, qual que foi a sua esse game change de você vir pro outro lado, né, da mesa literalmente numa área de consultoria, que tá sendo sensacional. Tá bom, tá bom. Leonel, ex-CISO de mercado, atuava também em frente, cuidava de time de infraestrutura, gestão de acesso, segurança da informação, governança, e cheguei até uma parte de planejamento financeiro. E aí a minha transição, ela teve um desejo de entender o lado de como que a gente consegue proteger não só uma empresa, mas olhar o todo, Uhum. né, Sistema, né. um ecossistema. E aí, usando até as suas palavras, eu acho que é interessante da gente, eu conseguir disseminar um pouco do que a gente viveu, né, para os nossos amigos que estão aí do outro lado. E é isso que eu tento trazer aqui sempre com o Du, pegar um pouco da experiência que a gente teve. Aí falou assim: "Olha, eu já vivi um pouquinho ali, a gente podia talvez seguir um caminho diferente". E também ouvir do cliente, porque às vezes o negócio do cliente de vocês, também é dinâmico, eu sei como é que funciona o dinamismo do dia a dia, e o negócio ele anda muito na nossa frente às vezes. Claro que chega num nível de maturidade como você está trazendo, você consegue equalizar às vezes o movimento de negócio com segurança, então talvez aqui é muito mais essa troca. Então é uma experiência Demais. diferente. Responde uma dúvida que todo mundo tem. Ixi, dá mais trabalho e dor de cabeça ser CISO de mercado, de grandes corporações, igual você era, ou numa empresa de consultoria? Não, eu acho que vocês têm muito mais trabalho hoje do que eu, não, sem sombra de dúvida. Porque a gente acaba indo até uma página 2, né, a tomada de decisão e a execução no final do dia, dependendo do serviço, claro, quando a gente está aqui, eh, cara, fica tudo numa responsabilidade de vocês, né, então, vocês CISOs, assim, têm uma responsabilidade gigantesca, e é por isso que a gente escuta que é uma profissão hoje que está gerando vários, eh, movimentos como o que eu estou fazendo, para você ter um pouco mais de liberdade e poder atuar aí junto com os amigos que estão aqui hoje. Demais. Ficou claro quando a gente fala, então, que são pessoas de peso de mercado que realmente, quando a gente brinca, né, com aquele grande fundo de verdade que nós estamos aprendendo bastante, é a pura verdade. Então é cada conhecimento, cada troca que ajuda bastante. E aí vindo aqui então, focando no assunto, né, quando a gente fala de vazamentos, ameaças internas, e aí estamos falando Edu, mas você falou de terceiros, falamos de vamos falar e tudo mais.
Terceiros estão dentro do seu ambiente, né? Ele acaba se tornando uma ameaça interna, de alguma forma ou de outra, porque ele tem acesso a, talvez ao mesmo nível, até níveis maiores de confiança no seu ambiente do que talvez um colaborador, onde você talvez tenha um tipo de tratamento relacionado a acessos diferente. E como todos sabem, todo episódio a gente traz diversos números. E dessa vez foi engraçado porque nós puxamos vários, né, relatórios, escolhemos um da Verizon para compartilhar aqui com vocês. E todos eles, gente, chegam a conclusões extremamente parecidas. As pessoas estão por trás de boa parte desses vazamentos, de forma intencional ou não intencional. Grande parte do que a gente vê é de forma não intencional, tá? Então, seja por falta de conhecimento, direcionamento, políticos e daí em diante. E a 17ª edição do relatório de investigações de violação de dados da Verizon, divulgado agora em 2024, analisou 30.000, vou falar 500 ambientes, tá? 30.500 incidentes, desculpa. Na verdade, o número exato é 30.458 incidentes de segurança reais, do quais 10.626 foram violações de dados confirmadas. Ô, Edu, você está falando ali de 35%. É muito. E para vocês terem uma ideia, esse relatório aí já tem, pelo menos, no mínimo, acho que 7 anos de história. Foi o recorde deste relatório, né? Foi um negócio muito alto, com vítimas ali em 94 países. Grandes números, tá? 68%, né? Tô falando agora desses 10.600 que vazaram de fato. Desses 35%. 68% dessa quantidade das violações envolviam erro humano. Essa é a mesma porcentagem do ano anterior, indicando que os CISOs não estão tendo sucesso quando a gente fala na parte de tratar e corrigir a vulnerabilidade humana. Então, a porcentagem é a mesma. Se eu estou falando que duplicou o relatório, ou é o recorde, na verdade, quer dizer que isso aumentou bastante e mantendo a mesma porcentagem. E a nossa luta ali tá difícil. A gente sempre olha para tecnologias e não está olhando para o fator humano, tá? E o mais interessante, eu acho que é um dado que todo mundo já suspeitava, é que os ataques de hoje em dia, os hackers não estão mais querendo derrubar firewall, defesas, WAF, brechas. Eles estão focando no fator humano, né? Isso está cada vez mais forte. No setor privado, o relatório mostra, né, daqueles 10.600, 15% de violações envolveram um terceiro ou um fornecedor, 14% das violações envolveram a exploração de vulnerabilidades como uma etapa inicial de acesso. E um outro dado interessante é que leva menos, né, eles entenderam que leva menos de 60 segundos para nós cairmos no phish. Então o dado é, o tempo médio para clicar no link malicioso em um e-mail já aberto é de 21 segundos. Pô, já tô com o e-mail aberto, aqui o link. Eu fico mais procurando o link do que perdendo o e-mail, né? Exato. Em seguida, mais 28 segundos para eu inserir os dados. Ou seja, demorou 1 minuto ali para fazer aquela besteirinha, né? E as organizações levam, em média, 55 dias para corrigir metade das vulnerabilidades críticas listadas no catálogo de vulnerabilidades exploradas conhecidas, o CEV, né? Da CISA. Primeira, Túlio, para você, né? Indo para a perguntinha já direta. Faz sentido esses dados? É uma realidade que você vê? E quando a gente olha, né, você está desde 2011, só aqui em São Paulo já trabalhava com segurança antes. Você vê essa evolução mesmo dos ataques sendo focados muito mais em pessoas, na brecha humana? E isso é real, esses números? Você está vendo que nossa luta não está sendo eficaz como deveria ser eficaz? Eu enxergo assim também. Eu acho que a gente evoluiu de fato ali com relação aos controles, né? Nosso débito técnico que a gente fica sempre lutando ali para prevenir, né? Mas tem sido muito mais fácil, de fato, você só entrar com a credencial, né? Isso tem não só o relatório daí da Verizon, mas também de outros players têm falado sobre isso, né? Então a gente olhando a experiência aí, de fato tem muita coisa sendo vendida, né? Muita credencial sendo vendida, né? E aí é muito difícil, de fato, você entender ali esses comportamentos que levam, né, à exposição desses dados credenciais, né? Então tem sido muito mais fácil de fato ali você conseguir só logar ali e entrar no ambiente, né? Esse é um grande desafio, porque
Porque é uma conscientização que ela, muitas vezes, ela vai além do mundo corporativo. Você tem que chegar na essência, na pessoa, também cara, no chapéu ali do que ele tá lidando com a vida dele pessoal, no celular, nos aplicativos, né? E muitas vezes é a mesma senha utilizada, às vezes tem um mau uso do e-mail corporativo, ou numa newsletter, né, numa aplicação, às vezes nem é um uso pessoal da conta corporativa. Você vê, por exemplo, ali, esses aplicativos que são de negócio hoje, então falando do próprio LinkedIn, por exemplo, né. Você tem lá uma função nova que o cara coloca lá o e-mail para validar que ele trabalha naquela empresa e tal. Uhum. Então até uma função com objetivo de segurança, de validação, de evitar ali que aquele perfil não é fake, né, então mas na prática ali você está cadastrando um e-mail corporativo ali no ambiente, gerando uma exposição, e aquela senha às vezes é a mesma senha que também é a senha corporativa, e quando ele vaza numa base, você, né, acaba explorando. Às vezes, quando o cara vai lá e utiliza um sistema que ele deveria utilizar no computador do trabalho, ele loga lá para entrar no Office 365, qualquer outra aplicação, com a senha corporativa no computador pessoal, que não tem o mesmo nível de controle, que aquela credencial vaza, e aí, por tabela, ele consegue chegar. Então, acho que é um grande desafio, de fato, ali de conscientização. Hum. Mas acho também que a gente precisa cada vez encarar isso como um grande risco, né, tratar ele como um grupo de risco cibernético ali, né, que a gente mapeia os cenários, e aí você vai entender, poxa, aonde é que eu preciso atacar para aquilo reduzir, né? Quais são os fatores de risco para esse cenário, né? Ele deixar de ser potencial, né? Deixar de ser material. Então, há um grande desafio, e é de fato a conscientização, mas também é de ter formas de capturar números, entender o comportamento, e aí você começar um trabalho de formiguinha, de drivar a mudança de comportamento, né? Então acho que esse é o grande desafio, né? Você acha que, ele falou um ponto sobre talvez a empresa também entender, né, suas possíveis brechas ali, quando a gente fala para esse fator, né, em específico. É é fácil, né, empresas, grandes corporações entenderem os seus pontos de extração, não de vulnerabilidade, né, outras, assim, de extração, portas de extração de dados? Legal. Eu vejo que até antes de responder essa pergunta, em complemento com a pergunta do Túlio aqui, eu vejo que a segurança ela vai evoluindo, né, de acordo com o que vai acontecendo da evolução do risco, né. Então se a gente olhar uns 4, uns 3 anos atrás para trás, era muito: "Ah, vamos bloquear a vulnerabilidade, vamos buscar aqui, elevar o nível de maturidade da segurança com os frameworks de segurança". Aí agora a gente vem surfando muito uma onda de TPCRM, né, que é a questão de Third Party Risk Manager voltada à segurança, né, a porta de terceiros, como você mesmo disse. A questão de insider é uma coisa que já vem sendo falada há 2 anos, mas ninguém de fato coloca em prática como monitorar, como olhar, o risco de terceiro que está no seu ambiente. Então assim, quando a gente olha em portas de entradas, eu acho que nenhuma corporação, assim, hoje tem um mapa de risco que você fale: "Ah, eu tenho essa base de dados que é acessado por uma URA, eu tenho esses terceiros que mexem em informações sensíveis, eu tenho esse time que tem acesso a informações financeiras de tais colaboradores". Então, são diversas, tem esse time que tem acesso às vulnerabilidades que o banco tem, né. Então, mapear isso é fundamental para a gente saber quais são as portas de possíveis entradas e saídas de informações sensíveis, né. Sem esse mapeamento você não consegue. Eu acho que hoje é muito assim: "Ah, tem a ferramenta, tem o controle, tem um time, tem uma gestão, ela faz o controle". Não, você não sabe o que não é o seu DLP, não vai barrar se a pessoa pegar e mandar um print ali de uma tela de um código, enviar para fora como, e-mail pessoal, né. Ele não tem essa inteligência de ler a imagem ainda, né. E aí vem as IAs também, que estão liberadas para você fazer o upload, ou simplesmente colocar: eu ganho tanto, trabalho eu ganho tanto e eu gostaria de ganhar tanto, faça o estudo para mim". Então acho que falta esses links das ferramentas para estudarem o que está sendo mandado, enviado para fora, né, seja via IA ou seja via as ferramentas atuais, os processos atuais, que hoje a gente não tem. E aí começam os vazamentos. E um complemento desse risco de insider, se a gente, avaliar o que que principalmente os fraudadores, né, as gangues, enfim, estão fazendo, né.
Em vez de explorar e contratar um hacker para explorar aquela vulnerabilidade, por isso que iam reduzindo na exploração de vulnerabilidade. Eles falam: "Puta, é muito mais fácil eu pagar 100.000 pra pessoa que ganha 10.000, Um insider ali, né? para ela me dar uma informação, ou me passar o login e senha dela e fingir que foi vazado". E vem acontecendo, tá, tem casos, né, que não posso abrir as empresas, que vem acontecendo casos desse tipo, né, vem sendo pago e as pessoas dão uma informação confidencial, ajuda ali com um clique de um phishing ou coisa do tipo, e foi o que você falou, né, eu acho que o phishing é uma coisa que existe há anos, mas sempre vem à tona como causador e não é. Eu acho que o causador de fato é a conscientização, como o Túlio falou. As pessoas precisam aprender a ler, não passar, perder 20 segundos só para um clique, ler, entender, conferir, mas em paralelo tem esses riscos e portas de entradas que não estão mapeadas. Eu queria fazer, acho que aproveitando essa visão de vocês e o mercado, eh, vocês como CISO vivem isso constantemente e começam a fazer as possíveis mapeamentos da onde está saindo as informações. Só que a empresa em si, e usando o termo de conscientização, não é só a área de segurança da informação que tem que conhecer sobre isso, né. A área de negócio tem que entender que a hora que vai lançar um novo negócio, a área de segurança da informação, de alguma forma, deveria ter sido envolvida e ele precisa fomentar essa necessidade de que a segurança inicie desde o começo do processo. Eh, Toda essa visão, eu trazendo até um pouco de experiência e queria ouvir vocês, quando a gente não tem uma interação com a segunda linha de defesa, onde ela sim vai olhar risco corporativo, como é que é para vocês essa, para algumas pessoas que talvez está ouvindo a gente, fala assim: "Cara, aqui não existe uma segunda linha de defesa, onde ele trata o risco e eu consigo, linkar operação com tático e estratégico". Vocês acham que isso ajuda a evoluir, conhecer, mapear esses possíveis controles, essas possíveis saídas no final do dia? Bom, acho que é um excelente ponto, assim, né. Então, se você não tem uma interação com a segunda linha de defesa, tenha, né. Acho que até para pacificar, e assim, o modelo de 3 linhas de defesa, que você tem ali o dono do risco, né, na primeira linha, que executa e tal, segunda linha que define a regra do jogo, as políticas e faz o oversight né, Perfeito. daquilo que precisa ser executado, e a terceira linha que geralmente que via de regra é a auditoria interna, que faz ali a fiscalização da primeira linha e da segunda linha, né. Então, a segunda linha de defesa, né, e a gente tem posicionamentos de CISOs que rodam na primeira linha Uhum. e na segunda linha. Então, até para tentar clarificar aqui, botar a bola no Boa. chão, ela não o ah, pelo contexto de segurança e a cibersegurança por ser um tema ainda muito novo, né, muitas vezes o nascimento da segurança numa empresa ou a evolução daquele tema, você tem uma área de segurança da informação se posicionando que a gente chama, né, carinhosamente de uma linha e meia. Então, na prática, o que que ela faz? Ela faz a primeira, a segunda e a terceira linha. Então, o CISO ele define a regra do jogo, ele vai lá e executa a regra do jogo, então implementa firewall, implementa vulnerabilidade, gestão de vulnerabilidade, implementa uma série de processos e controles. Ele define a regra do jogo, que ele mesmo segue, e ele se fiscaliza. Uhum. Então, quando a gente fala, e aí, de acordo com a empresa e etc e tal, você tem CISOs que se posicionam na primeira linha e na segunda linha, né, mas o que a gente está falando é de conectar, né, a área de segurança com uma visão mais estratégica e muito focada em riscos. Então, como é que você conecta com os riscos corporativos, né? Então, às vezes você está na primeira linha, às vezes você está na segunda, então está do lado. Então, você fala com a área de riscos corporativos e integra toda aquela visão, o que muitas vezes a gente enxerga como cyber, ou como segurança da informação, ou como privacidade, e que o segundo nível daquilo, ele pode ser uma série de macro riscos cibernéticos, né, que impactam o negócio. Então, você pode ser tanto ali o Gabriel falou do third party, né, a gente fala que na indústria de OT, a gente fala de vazamento de dados, a gente fala e assim, sem entrar num aspecto muito metodológico e purista, né, porque eles falam assim: "Ah, não, mas ransomware é ameaça, não, mas tal coisa é evento". Não, não, esquece o purismo, né, a gente precisa comunicar melhor com o negócio. Então assim, cara, o ransomware, pô, não, ok, não é risco o termo, mas o que a gente está falando aqui é ransomware, a gente está tentando usar uma palavra que ela pegou e dizer: "Cara, é o risco
parada do negócio e A gente gerando, conhece, é isso. gerando ali disponibilidade, de repente uma dupla extorsão, uma tripla extorsão. Então, assim, quais são esses principais riscos que existem, quais são os fatores que potencializam cada risco, como é que isso impacta o negócio. Então, o risco cibernético é um risco sistêmico. Primeira coisa, ele impacta operacional, ele impacta regulatório, ele impacta Legal. financeiro, né? Ele impacta o jurídico, né? O reputacional e de imagem. Então, assim, como é que a gente conecta com isso? Então, se você não está conectado com a área de riscos corporativos, conecte, porque isso vai trazer o tema para uma forma muito mais estratégica, né? E a linguagem fica muito mais próxima do negócio, porque uma coisa é você falar que você não tem um file, que é um controle importante e tal, né? Outra coisa é dizer que, cara, você está sujeito ali a parar o negócio ali por uma semana, se deixar de faturar por uma semana e, né? Então, acho que isso é super importante, E, né? e vai ajudar, eu queria até ouvir você num setor financeiro, porque você é regulado, né? Sim, Então exato. tem uma. Tem um monte de órgão, né, que tá olhando a gente, um monte de reguladores. E assim, é fundamental ter a divisão, no meu ver, tá? Porque lá, por exemplo, a gente conseguiu dividir muito bem, né? Primeira, segunda e terceira linha de defesa. E a primeira, que é a tecnologia e o negócio, eles também são corresponsáveis e responsáveis pelo risco. Então a gente conseguiu deixar isso bem claro, né? Vocês sabem de um risco, abre uma selfie, né? Deixa isso declarado, não espera o time de segurança achar ou alguém explorar aquilo, né. Hoje mesmo estava tendo um bate-papo sobre isso, né. Já sabe do abre o risco, né. Não espera eu te pontuar para isso. Então, gerar essa conscientização e disseminação de que, vamos juntos, né, como todos como um banco só, né, nesse caso o BV, abrir, né, e deixar o banco ciente dos riscos que temos. Então, eu acho que é muito forte essa conscientização de primeira linha, e é muito o papel da segunda linha ali, fomentar isso, né, é o que a gente faz. Na segunda linha, a gente faz, de fato, os controles, implementações e cobranças desses riscos. E a terceira, como auditorias e órgãos reguladores, etc., vem para nos auditar e ver se estamos conformes. E aí tem um ponto a mais, que é justamente a segunda linha, né, que aí entra compliance, entra, riscos operacionais, olharem, né, como uma visão e dar uma visão para o banco de como está aquele mapa, aquele heatmap de risco do banco. Quando eu olho meus produtos, eles estão seguros? Eles estão compliance? Eles não estão? Então, esse heatmap, essa linha de defesa que é controles internos junto com segurança é importantíssima para ela dar essa visibilidade do risco para a corporação. Boa. Você acha que isso é benefício do seu segmento de negócio e do seu também, né? Porque é público lá atrás, passaram um grande susto e mudou totalmente a característica, né, do grupo inteiro das empresas lá. E foi uma mudança assim radical, né? Foi um negócio bonito de ver a tomada e a retomada. E desde, sei lá, 2012 para frente, o negócio, né, sempre voou muito. E aí, quando a gente fala de um outro segmento, que é o financeiro, que a gente sabe que é o que mais investe em segurança, é o que mais olha, é, é meio que esperado, né? A gente fala do primeiro, segundo, terceiro nível, e é meio que também esperado que o negócio esteja ligado. Quando eu falo negócio, são os grandes decisores, né? Eh, e outros negócios, e outros segmentos? Muito bom. Acho que assim, a cultura pro BV, né, por mais que é finança, a gente tem os outros segmentos, como você bem disse, que a gente já atua em solar, empréstimo, entre outras coisas, varejo, né, não só atacado, né. A fórmula, né, e a metodologia é a mesma. A gente demorou para entrar, O financeiro pegou essa parte desculpa, regulatória essa maturidade e replicou para o. regulatória, mas assim, a linha de defesa, que é a segunda linha, foi promissora para implementar e disseminar isso para as demais linhas. Entendi. Tá? Então, as demais categorias e investimentos e segmentos, né? Mas assim, é fundamental que essas linhas sejam os guardiões, a terceira e a segunda os guardiões, para garantir que as primeiras. É igual cultura. Se eu ensino o José, por exemplo, a fazer e não clicar no phishing como segunda linha, eu sei que eu já conscientizei uma pessoa, ele pode conscientizar alguém. Se como segunda linha eu ensino o negócio a também pensar em risco, ele vai começar a pensar e eu vou ter menos trabalho para focar em outra coisa. É isso aí. Então é isso, é o shift left, né, buscar sempre a esquerda aqui e a gente Eu estava até aqui abrindo conscientizar, né. literalmente o celular, porque você fala, né, hoje aqui, ó, né, Red integra, as novas pílulas de conhecimento da Red Belt,
E hoje nós falamos sobre política interna Legal. de segurança da informação, né? Tem todo um jogo de marketing Legal. daí em diante. Aí você pega e fala assim, pô, mas uma empresa de cybersecurity fazendo isso, precisa fazer isso, é a que mais precisa. Porque é esperado de todos os colaboradores que têm um nível de segurança aceitável. Só que, olha que engraçado, os colaboradores, por estarem, aí eu tô falando de gente que não é do core, né? Realmente do core que eu falo que, né, da área de consultoria e tudo mais. E eu tô falando de back office, eu tô falando, né, geral, financeiro, RH, marketing e outras frentes. Sim. Essa turma, e em entrevistas com ele, tá? Eles esperam que, por eles estarem numa empresa de cibersegurança, eles estão protegidos. A guarda é mais baixa ainda. É impressionante isso. E aí, eu tô falando de ser humano, né? Que é o que a gente acaba acontecendo. Você já passou por diversos segmentos. O que você encontra hoje, uma empresa super madura, como que era a visibilidade nas outras? Tem esse nível, essa preocupação? Ou a gente tá falando muito mais ainda quando você entrou, né? Claro que quando você entra, depois de alguns meses, né, anos, eu sei que você acaba mudando. Mas quando você entra, você vê uma grande dependência ainda de só ferramental? Ou tem uma visibilidade para conscientização em terceiros, em outras frentes? Não, é engraçado isso, né? É curioso, na verdade. A gente passou por uma empresa que a gente tinha tudo, assim, né? Então a gente brincava que é We Love Toys, né? Então, assim, tudo de ferramenta, em tecnologia e tal. Mas o que eu entendo que de fato gera mais valor é você explorar o que tem de output dessas ferramentas, né? Entender os números, né? Então, sei lá, um exemplo, né? Você tem aí uma ferramenta, né, uma solução de DLP, Data Loss Prevention, né, que faz ali a prevenção vazamento vazamento de informações, né. Você pode tanto ali ter uma postura muito, né, preventiva e de bloqueio, Ou de parar o você negócio, já fez um baita projeto disso daí, né? ou muito permissiva e tal, né, e aí você pode usar também ali para conscientizar, como uma plataforma de conscientização. Do tipo: "Olha, você está tentando mandar o dado tal, né, por hora a gente não te bloqueou, mas, cara, revê aí se você queria fazer isso mesmo, né". Então, obviamente tem aquilo que é não negociável, que você: "Cara, isso aqui não pode sair", então a gente vai ter uma conduta muito mais ali assertiva e, né, de xerife e tal. Mas tem aquilo que você, poxa vida, né, as possibilidades são ilimitadas, você tem que de fato aceitar alguns riscos e, né, e definir ali uns critérios. Cara, a gente não consegue ir além aqui e tentar gabaritar, então vamos contar com os colaboradores, com essa força de trabalho, Uhum. para que eles nos ajudem a co-criar, né. Acho que isso é uma coisa importante, né. Hoje a gente estava batendo um papo, lembrando um histórico ali, e pensando em ações para alavancar, iniciativas de segurança, né. Eu estava lembrando de um dos projetos aí que a gente fez um trabalho muito legal de trazer pessoas de fora de segurança para co-criar, Sei. participar ali no grupo de trabalho, para participar da liderança de uma iniciativa ali, seja numa campanha de phishing, enfim, ou numa coisa até mais técnica, né, um plano de resposta a incidente com alguém de produtos, né, para dizer: "Poxa, como é que a gente lida com o cliente ao final, né, se tiver um problema", né. Então assim, obviamente com alguém de segurança, alguém de uma cidade ali para dar o reforço técnico e sistemático, né, mas, cara, entender do negócio e tendo alguém ali como né, um advogado ali para ajudar ali a disseminar aquele tema. Fala: "Cara, olha só, estamos aqui, a gente está focando nisso, naquilo", então alguém que faz parte do convívio ali, né, que não é de segurança, que a gente está aqui, né, tentando participar da festa e tal, né. Então acho que esse olhar ali de co-construção e esse entendimento, indo no cerne da tua pergunta, de olhar a cultura, né, além, obviamente, ali do ferramental, acho que é extremamente necessário. Senão a gente fica ali, né, achando que só colocar tecnologia vai resolver, não vai, né, na prática não vai. A gente sabe que não, né? E aí eu acho que vou deixar para você, Loss, que é mais uma ideia para você trazer para a gente, né. A gente está falando de violação aqui. A gente começou a falar de se era possível a gente mapear os nossos pontos de saída. Muito difícil, porque a gente tem N que a gente pode mapear e muitas vezes podemos ter até controles, e controles a gente sabe que ele mitiga, né. Muitas vezes ele mitiga,
Às vezes a gente consegue eliminar quando a gente some com alguma coisa, mas ele sempre fica um residual falando de risco, porque aqui a ideia que o negócio fala é risco, né? E aí a gente consegue vender melhor. Olhando tudo isso, a gente volta para o cerne de pessoas. Yeah. E aí eu queria que você trouxesse, assim, a gente fala de tecnologias que nos apoiam, mas eu queria que você trouxesse pessoa. No momento de uma violação, né? O papel da pessoa, além de ser ela a possível vazadora, como que é ela para poder ajudar num contexto, numa visão sua? Legal, nossa, excelente pergunta, né? Porque realmente a gente blinda com um monte de ferramenta DLP, como o Túlio falou mesmo, mas no final a pessoa foi quem executou na grande maioria, né? 60% aí, né? Dos casos. Então, assim, eu acho que, primeiro de tudo, entender, né? E você conseguir criar um controle de monitoramento desses terceiros, né? Desses funcionários, para conseguir identificar a ação, né, se foi um phishing, por exemplo, ou se foi algo proposital, né, de alguma comunicação que estava acontecendo com o fraudador. Então é importantíssimo ter um time ali de investigação, né, que geralmente a gente tem umas inspetorias, né, elas puxam, as inspetorias geralmente que está dentro da segunda linha, ela puxa times como CTI, como algum time ali também de análise, né, se precisar mais a fundo, para entender o que aconteceu e por onde saiu. Então é criado algumas war rooms, né, geralmente é como as empresas fazem, criam war room com esses times, e esses times começam a envolver gente pontual, como por exemplo alguém de infraestrutura que consegue identificar de qual notebook, de qual máquina saiu aquela ação, para aí começar a investigar se foi uma coisa de fato proposital ou não, né. Então eu vejo que sim, a gente antes de julgar, né, e cortar tudo ali o acesso da pessoa, lógico, se tiver vindo um ataque ou saindo um ataque da máquina, a gente bloqueia na hora ali, né, para entender. Mas, entender o caso, ver realmente quem é o usuário, ver chamar o gestor daquela pessoa para entender se ela está fazendo aquele trabalho, né. Nós mesmos temos hackers dentro do nosso time, né, então a gente faz testes de exploração para nos prevenir. Então pode ser um ataque, né, pra testar algo que está inseguro. Então, realmente, entender esses casos, e aí quem está fazendo esse ataque tem que alinhar com essas linhas, né, já deixar previamente alinhado para não pegar ninguém de surpresa, seria o ideal. Então eu acho que esses times entenderem, cercarem, né, eu acho que é como qualquer incidente, a gente cercar aquela máquina, cercar aquela pessoa e começar uma investigação, mais assídua ali, né. Mas eu entendo que é assim, porque senão a gente também deixar: "Ah, eu vou lá perguntar se o fulano está fazendo corretamente", Não vai. eu acho que tem que ter esses times de inteligência por trás, para ele sempre estar por dentro do que está acontecendo, e aí sim esse mapa seria fundamental para você saber qualquer ação incorreta. Então, o que eu vejo que as ferramentas estão fazendo hoje em dia, como muitas ferramentas de SOC, ferramentas de API, elas estão com IA embarcada. E o que que essa IA está trazendo de benefício? Ela está entendendo o comportamento humano. LOSC manda tantos e-mails por dia, acessa esse site, clica aqui geralmente, vaza essas informações, e esse comportamento de inteligência artificial vai começar a ver qualquer discrepância. Ó, LOSC enviou um arquivo Excel com dados de colaboradores, ok que o DLP vai pegar isso, mas você começa a ter alertas diferentes de ações que fugiram do padrão, ou como, por exemplo, uma API que foi chamada um parâmetro diferente que ela não deveria ser chamada. Opa, um alerta lá, tá? Alguém está tentando fazer algum teste Seu score diferente. aumenta, né? O score aumenta. Então, acho que é usar a tecnologia de inteligência artificial ao nosso favor para prevenir esses riscos e identificar ações como esse caso humano, né? Eu tinha até uma pergunta, quase gasguei com a água aqui. Eu tinha uma pergunta aqui que responderam, né? Vocês responderam, que acho que vale a gente repassar para quem está nos ouvindo fixar. Legal. Né? O que mais, além da conscientização, nós podemos implantar para reduzir os erros cometidos por pessoa? Então, conscientização talvez é que a gente já conhece bastante: phishing, pequenas pílulas diárias, semanais, mudar o wallpaper ali de todo mundo, mas acaba se tornando um negócio às vezes não tão efetivo. Eu tava querendo aqui, que você estava falando, tá querendo botar um nome, e aí eu veio na minha cabeça educação reativa, que é o DLP, né? Vem cá, ó, você fez besteira, vamos olhar aqui de novo, é reativa. Então eu fiz, e eu vou, e educação ativa, que é de fato, eu tenho hackers dentro de casa, eu vou executar, eu vou combinar com o time e vou começar a olhar. Porque a gente não tá falando mais só da ferramental, né? Então assim, eu preciso da ferramenta, claro, sempre, mas eu estou falando também de outras formas de educar os colaboradores.
E uma outra, talvez, que aí depende de ferramental, a partir do momento que eu tenho terceiros, eu vivo no ecossistema de terceiros. Imagino vocês. Deve estar conexão para N e N terceiros. Como garantir, então, que isso daí também esteja seguro? Legal, eu vou validá-los, como sempre, pegar meu time de EHT, pegar meu time de Ethical Hacking, daí em diante, testá-los, passar por diversas, igual a gente passa aqui, né? Diversas check, desde o Bacen até todos, né? Os clientes, eles querem ali realmente fazer uma análise de conformidade. E acho que outra é a gente, de fato, vocês acham que o que um DLP mesmo ajuda muito? Bem configurado, um projeto bem efetivo? Ou Eu não? não acho, cara. Eu acho que o DLP é só um pedaço do que tá saindo, né? Perfeito. De e-mail, não sei. Agora, você ter um mapa, eu acho que é o fundamental, que é o mapa que a gente comentou aqui, que é o mapa de risco por estrutura, né? Então, você ter um mapa de risco por estrutura. Quais são os controles, processos, ferramentas que aquela estrutura tem? Quais são as saídas que aquela estrutura e aquela pessoa pode fazer? E a gente falou de fator humano novamente, porque aí você começar a ver, essa atividade é um fator de risco. Ela não deveria estar executando um terceiro. Ou essa atividade é um fator de risco, seja terceiro ou funcionário. Deveria ter um monitoramento mais assíduo aqui. Vou te provocar antes de terminar. Parem. Separem. Tá tendo, olha lá. Você falou aqui no começo aqui do nosso podcast que difíceis são encontrar as empresas que possuem esse mapeamento de risco. O que o Leonel tem acesso ou poderia ter acesso dentro de um sistema. Uhum. Como que a gente faz isso, cara? Mas E sabe assim, por que isso, né? Porque entende que as ferramentas estão aí, estão segurando. isso. E não é isso. Tem as saídas. Cara, você pode pegar uma informação, colar numa IA e dar um enter. Você pode abrir um celular, home office, filmar a sua tela. literalmente. Então é a conscientização junto com alguma questão de mapa de controle de quem pode acessar o quê, né? Desculpa, Pode falar, eu não. cortei, eu te interrompi. Não, tava aqui pensando. Que é o que vai de encontro com que a gente puxa diversas nossas discussões. A RBAC, por mais que a gente falar, não, isso daqui é informação sensível, não, mas tem que estar disponível para as pessoas dentro de casa. Legal, então assim, por quem que vai ter acesso primeiro? E aí você Exato. volta pro básico, né? Não, quem vai ter acesso? Esses caras. Mas mesmo assim, se a ponta ali quiser, né, tirar uma foto, não vai ter muito o que fazer. Né, pegar o celular, levantar ali e tirar a foto. Eu concordo muito com o que vocês trouxeram, assim, assim, eu sou um grande defensor num olhar muito focado ali, numa abordagem muito focada em riscos, assim, né, e eu acho que, concordo muito com o Gabriel traz, o que você traz, né, e, por outro lado, né, a gente está muito acostumado a focar ali, de fato, em conformidade, regulatório, né, o próprio Gabi trouxe ali a questão dos frameworks, né, mas eu acho que se a gente conseguir fazer um shift de fato ali para uma visão muito mais focada em risco, né, Hum. a gente vai, escolher ali aquilo que nos preocupa mais, que é uma infinitude de coisas que existem. Então, nós, profissionais de segurança, temos um grande desafio e uma grande deficiência que é aceitar risco. Então a gente quer resolver tudo. Mas tudo quando você fala isso, é o quê? É realmente olhar assim, para esse mundo de coisas e falar, não, calma aí, o que de fato vai me tirar o sono, é isso? O que vai me tirar o sono Que vai me perante o prejuízo, prejuízo daquela empresa. Então, por exemplo, acho que esse é um desafio muito, muito relevante aqui. A questão, poxa, não, a gente fala de vazamento de dados. Tem vários cenários de vazamento de dados. Cada cenário se tem uma infinitude de controles possíveis e aplicáveis. E tem coisas super simples, né, do ponto de vista de, poxa, não, eu estou numa empresa que a acessibilidade daquilo que eu gero é tão grande que na hora que eu vou apresentar uma coisa, isso aqui ele não pode sair, eu não posso tirar uma foto do negócio. Ou não, cara, legal, eu posso aqui compartilhar isso aqui, não tem problema não. Se tirar uma foto é uma coisa super preocupante, você tem soluções do próprio DLP dizer, cara, coloca lá a marca d'água. Tá o nome da pessoa que tirou a foto ali, né? E tudo isso vai cascateando por uma série de outras discussões, né? Mas a pessoa também pode ali gerar um problema para o outro, né? Beleza, mas o vazamento de dados, você pode ser uma pessoa acidental ali que gerou o dado por e-mail, você pode ser um cara mal intencionado que vazou por um outro canal, até um WhatsApp web da vida. Você tem também um cara que tá lá no celular
corporativo que não tem um controle. Você tem um LP aqui no desktop, mas no celular corporativo ele É não tem um livre. controle. Às vezes você libera o celular pessoal, vai o dia ali e você aceitou aquele risco, não tem controle. Tá muito bem fechado no corporativo, É tá isso. muito bem fechado no workstation, fechou até no BioD de repente, criou um container lá, usou uma tecnologia bacana, mas o malicious insider privilegiado que está operando dados na base de dados ali, que está extraindo e trabalhando com aquilo, tem acesso ao servidor que tem acesso a um envio Exato. externo, enviou. Às vezes você tem um outro cenário, está tudo isso fechado e você tem uma situação em que o profissional, ele trabalha de casa com a credencial corporativa, acessou um Office 365, baixou a base no seu computador pessoal. Então, cada um desses é um contexto de risco diferente, com impactos diferentes de acordo com cada indústria ou cada vertical de negócio diferente, e que cada um vai ter um apetite ao risco diferente. Então, o que preocupa cada um? Então Isso é eu muito vou variável. Então, se a gente sair no modelo que deixa de focar em framework de niche, qualquer um que seja, ISO 27, e olhar de fato para risco, falei, cara, eu posso estar com uma nota 2, nota 0 na maturidade, mas aqueles principais riscos que me interessam para aquele meu negócio, sim. eu tenho um controle que para mim tá ok. Não é nota 10, não quero gabaritar, tá na nota tranquilo, eu tô de bem, Isso. entende? Então, assim, acho que Eu vou pegar então, trazer um exemplo para que vocês comentem. Se pegar o clássico da gestão de risco, a gente tem lá risco, os controles para aquele risco, aí a gente sai com um valor inerente ao negócio, tem um plano que sai para um residual e aí você vai lá ver se aceita ou se não aceita. A gente, muitas vezes na discussão com o board, a gente fala assim, cara, até aqui eu aceito, a gente vai ter uma régua, porque risco zero a gente nunca vai ter. Olhando todo esse contexto, e aí usando o mapa do Loss, que o mapa, cara, o mapa é a coisa mais difícil do mundo da gente fazer. Você, a hora que olha o controle e você, junto com esse mapa, você se envolve um terceiro, porque aí esse terceiro muitas vezes não vai estar na mesma régua que a sua, Uhum. dependendo o Loss que é um bancário. Vou usar o setor financeiro porque ele é muito mais regulado. Então ele tem uma régua muito alta e às vezes o terceiro que está tocando aquele controle, ele não vai ter esse mesmo risco. Aceita ou não aceita um terceiro desse tocando um controle desse tipo? E aí eu vou jogar na mesa aqui e aí você complementa para mim. TPRM, né? Third Party Risk Management, que a gente está vendo aí hoje que ele está tomando um corpo, por quê? Porque os atacantes estão falando assim, cara, eu não vou conseguir mais bater nesse cara, eu vou bater na cadeia dele, porque a cadeia impacta. Isso conecta com o risco e conecta com o seu mapa e conecta, então, se você puder comentar. Legal. Eu acho que, por isso que, se a gente olhar no Gartner, né, ele diz que 25, 26, investimento forte em IA e forte em TPCRM, né? É justamente por isso, porque as empresas estão se blindando com risco, com controles e tudo mais, ferramentas, mas elas estão se expandindo e ligando com seus terceiros. E esses terceiros é justamente uma empresa com 3 pessoas, com 10 pessoas, uma startup que é, Uma baita sei tecnologia, lá, eu preciso. não precisa falar do banco, ou qualquer outra empresa, né, quer investir e expandir. Ah, legal, eu quero comprar, eu sou um atacadão, eu quero comprar o mercadinho ali, que eu vi que o mercadinho está expandindo, já tem 2, 3 filiais. Opa, vou ligar via comprei e vou ligar via API. Vou deixar ele continuando com o nome dele, né, a gente tem grandes empresas aqui, varejistas, né, que fazem isso, né, tem pequenas com outros nomes, e ligam via API. Mas a segurança, o investimento de ferramenta, de controle e de risco, como a gente disse aqui, de linhas de defesa, não existe lá. É baixo. Geralmente, a segurança já está embaixo do próprio CTO ali, na própria tecnologia, né, que tem que implementar o negócio e às vezes não tem investimento para colocar uma ferramenta de segurança. Então, quem é aqui da ponta, né, que está comprando, ela tem que ter um controle, né, um score de risco, né, com tiers e tudo mais, é muito bem definido para você aplicar para aquela consultoria, aquela empresa que você está, desculpa, consultoria não, né, aquela empresa que você está adquirindo para dar aquele score de risco. Então, e esse material, né, esse Excel com perguntas e respostas e evidências que eles vão mandar, tem que ser altamente regulado e altamente editado, né, porque as coisas vão inovando. Então ter esse mapa, né, que eu digo esse Excel com as perguntas necessárias, com os requisitos mínimos de segurança arquiteturais e de segurança corporativa sendo respondido para as áreas de compliance, áreas de segurança, áreas de arquitetura avaliarem e falar: "Não, beleza, ele chegou aqui num 76,
é aceitável, a gente pode comprar, e os riscos residuais que a gente achou aqui, a gente abrir com uma anotação de risco, deixar declarado, ou o banco tem esses riscos, Tempo para pra que eles resolver. sigam dentro dos nossos prazos estabelecidos. Então, isso é necessário e mesmo assim a gente ainda tem, né, no mercado, empresas que acabam comprando, colocam os controles, esses terceiros acabam impactando, porque aquela API não está segura, e via API já se conecta, ou uma VDI já se conecta aqui dentro. Então, sim, eu acho que o risco corporativo, ele sai um pouco do core da empresa matriz, e ele se transfere muito para as empresas conectadas. Então o atacante ele não vai mais, pelo menos é o que eu vejo, tá, ele não está mais batendo muito forte ali no corporativo, ele vai para quem está ligado, porque ele sabe que ali tem uma falha. Mas olha que interessante, né, porque o Felipe já tá aqui É. levantando, né, você percebeu? Se você lançar outra pergunta, ele vai Ele vai jogar, É. Cuidado. já ultrapassou bem o tempo. Você tá brincando? Sério? Cara, O mundo já tá nos 50 e pouco, 55. nossa, a gente nem falou metade do tema, tem muita Zero. coisa, né, senhor? Tem coisa Tem pra muita caramba. tema. Boa, né? Ó que engraçado. E eu adorei o seu posicionamento, né? Tipo, galera, o que vocês estão falando é lindo, né? É legal, é o que as empresas fazem, mas às vezes é muito mais útil e prático vocês olharem para o risco. Então, assim, o que pode impactar? Ah, o cara vai tirar print. Cara, o cara vai tirar print se ele quiser. Qualquer dor disso, né? Qualquer chance também do cara tirar print. Então, assim, e realmente se ele tirar o print vai ser o fim do mundo? Tem outra pergunta, né? E ele pode tirar o print? Se ele pode ou não, se ele não pode, por Mas que ele isso tá é o- nessa função? Isso é o fim do mundo. É o fim do mundo. Então, assim, mas calma aí. Tem que chegar onde esse print pra ser o fim do mundo? Ah, e se chegar lá naquela terceiro ou na pessoa, vai acabar o mundo mesmo? Aí são perguntas que você vai fazer. Ao mesmo tempo, a gente tá brigando com empresas que nascem 100% olhando, querendo olhar para framework. Não, eu coloquei niche aqui, é maravilhoso, né? E outros, security by design. Como que eu vou começar alguma coisa sem segurança? Então, tudo que sair daqui vai ter RBAC, vai ter MFA, vai ter e ponto final. E quem é que sabe que no final do dia, quem manda é o negócio. A gente faz esteiras, às vezes, de EHT, de onde for, de alguns bancos que falam assim, cara, vai subir, ponto final. Eduardo, me deram um prazo aqui de 10 dias. Não, mas calma aí, para testar esse sistema inteiro aqui eu vou precisar, vamos duplicar as pessoas nesse momento. Não, mas não vai ser entregue. Cara, operação vai ter que entregar porque automaticamente o negócio vai subir. Então acho que é muito mais a gente olhar para o ambiente de cada um, entender o que é aceitável, e seguir com os próximos passos. Uhum. Ou tô falando besteira? Não, é isso. Mas eu acho que tem que pegar o que o Túlio falou. Se cada estrutura ou cada área de negócio fizesse esse brainstorm com as áreas necessárias de risco, de arquitetura, cara, e mapeasse justamente. O triste é quando eu converso com alguns parceiros de negócio, algumas pessoas, né, pares nossos, que as próprias áreas às vezes não conhecem o negócio dela. E aí você fala, meu, então assim, se tivesse esses brainstorms para todos se conversarem, as áreas de risco iam entender o negócio, aprender o negócio, ver as oportunidades de saída de risco, a área de arquitetura poderia fazer o mapeamento dessas saídas e entradas, e o negócio ia ter mais clareza de onde está falha ou não o sistema dele. Parece simples e é né? simples. E assim. É só você realmente separar um tempo, né, dessas áreas para cada tipo de negócio para fazer isso, né. Eu acho que vai muito em linha com o que o Túlio falou, que eu falei daqui dessa parte de mapa e de risco. Uma coisa se liga com a outra. Dá vontade de falar mais, né? Hum. Tem muita coisa ainda. Caramba, Du. Tem que ter a Parte parte 2. dois. Tem a parte 2? Meu A gente nunca Deus. fez parte 2. Não, tem mais que a Acho gente que essa fazia. aqui- A gente podia, a gente podia. Vamos estruturar uma parte 2, vocês topam? Aí é com o Sim. pessoal de casa, né. Quantos likes precisa? Aquele virou blogueiro? Sim. Não, virei na é pra eles o conteúdo. Eu tô que tematizo pro pessoal, né, Túlio? Eu acho Claro, claro. É verdade. Então vamos fazer isso mesmo. Se der bastante views ali e tudo mais, a gente vai lançar a parte 2. legal. E a gente divide isso daqui em tópicos Que a certinhos. gente nem Não, não a gente posso. fez 3 perguntas, eu acho. Literalmente. Mas antes da gente finalizar, gostaria muito, Túlio, que você talvez desse uma dica quando a gente olha para esse assunto. Eu sei que é um mundo, e depois, né, vamos seguir nas ordens, para quem está nos ouvindo. Para que ele saia daqui hoje, após ter escutado ali, e ganhe os 50 minutos de muita experiência, não perdido, com alguma dica do que ele pode fazer e aplicar a médio prazo. Dica do Túlio. Legal, poxa vida, né? É. Que responsa, né? Acho que talvez uma coisa mais simples, né? Puxar uma reunião de meia hora
Eu fiz recentemente a transação, tô devendo a minha, né, mas uma reunião de meia hora com cada um dos pares ali da empresa, e ir lá e perguntar: "Vem cá, deixa eu entender o que que você faz, né, o que que você está preocupado aqui? O que que te tira o sono, né, com o que você está buscando?" E segurança, como é que você vê a segurança aqui da gente, né, como é que você está enxergando tudo isso, né? Que você lida hoje com tecnologia? O que você lida com segurança? O que te preocupa? Como é que a gente pode ajudar, né? Fala um pouquinho dos seus desafios. E aí você tentar ali, depois traduzir, voltar para casa, para a prancheta, compilar ali, sei lá, essas 10, 15 pessoas que você falou e montar ali o teu roadmap ali de ações do que você. Já vamos falar mais, tá? Mas você tem noção, o tamanho da moral que você ganha, primeiro com seus pares, e segundo, na hora que você for falar, seja com o board, seja com o seu direto, sobre orçamento, sobre falar de riscos na companhia, e sobre falar, são esses gaps que a gente precisa resolver. É absurdo. Excelente. Dica do Losk. Boa. Bem, eu acho que a gente deveria começar com duas dicas que não parecem fáceis, mas são. A primeira é realmente conscientização. Faça um programa simples, inicial, sobre phishing, conscientize, mande cartilhas, pegue os principais riscos abertos, né? Que as pessoas. Você vai ter. Quais são os principais riscos daquela empresa que você acha? Né? Passe um workshop sobre esses riscos, principalmente para quem desenvolve esses riscos, que é o negócio de tecnologia, né? Muitas das vezes. Então, conscientização. É simples, dá para fazer, você consegue fazer um programa sem muito investimento, né, futuramente chegar no Security Champion para capacitar a base, né, como a gente faz lá. E a segunda dica, eu acho que pegando o gancho do Túlio, nessas conversas, eu entendo que assim, como primeira, segunda ou terceira linha, né, puxar essas iniciativas de mapear o risco humano, tá, eu acho que é fundamental. E o risco humano, quando eu digo, mapear os seus terceiros, seus processos, as suas entradas e saídas. Porque se você conseguir, seja pequeno, comece com um produto XPTO lá que tem uma squad. Senta lá, 2 semaninhas, mapeia todas essas entradas e saídas, uma pessoa de arquitetura, uma pessoa de segurança, uma pessoa de negócio, uma pessoa de tecnologia. Né? Sente, mapeie, que com isso você vai conseguir entender se tem um terceiro que liga lá, se tem uma saída que é um terceiro que está operando aquela saída que tem alto risco. Se você está com um processo falho ali, que talvez o seu DLP devia estar mais apertado. Então, acho que é fácil, dá para fazer, comece pequeno para chegar lá na frente numa evolução de maturidade. Muito bom, muito bom. Dica do Conte. Não, ele vai matar a gente. Ele vai, né? Deixa Próxima, pra se tiver a segunda parte. Isso. Gente, demais. Espero que tenham gostado. Foi bom, né? Muito bom, muito bom. Foi bom e, cara, conteúdo demais. Adorei também. Agradeço de verdade imensamente a presença de vocês. De novo, tá? Obrigado por ter aceito o convite. Sei que tá na loucura do dia a dia, né? E sair das nossas obrigações e vir aqui dedicar um tempo é doído, mas vale a pena, tá? E principalmente para vocês que estão nos assistindo. Muito e muito conteúdo. Se quiserem verem outros episódios, acesse o site da Red Belt, que terão outros dados. E dá um like ali, curta, né? Compartilha. Isso é bem importante para nós, de verdade, porque é o que faz a gente continuar gerando esses conteúdos e criando mais e mais informação para todos vocês. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado pela paciência de termos explorado, né? Estourado o tempinho. E até a próxima. Grande abraço.